Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Olá, eu sou o Eric Mota e está no ar o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O plenário da Câmara dos Deputados deve votar a qualquer momento o projeto de lei geral do licenciamento ambiental, que na prática desmonta o licenciamento no país. O relator do texto é o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O tema foi debatido em um grupo de trabalho durante 10 sessões, mas os consensos conquistados entre especialistas de setores interessados, como o agronegócio, a indústria, o governo, o Ministério Público, a comunidade científica e ambientalistas, desaparecem no projeto de lei. Uma matéria que saiu ontem no jornal Estadão conta como o deputado fechou o texto. Abre aspas para a matéria. O deputado já defendeu sua proposta em encontros com a Frente Parlamentar Agropecuária e o Ministério de Infraestrutura, além de contar com o apoio do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Fecha aspas para o Estadão. A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, ABAI, que agrupa alguns dos maiores especialistas no assunto, considera o relatório como preocupante e sem embasamento técnico. Em entrevista para o ISA, no dia 9 de julho, o relator foi questionado pela jornalista Letícia Leite se as terras indígenas em processo de demarcação e territórios quilombolas não titulados entrariam no licenciamento. O deputado afirmou que sim. Ouça a pergunta da Letícia e, na sequência, a resposta do relator. As terras indígenas que ainda não finalizaram seu processo de demarcação e os territórios que não foram titulados também entram no licenciamento? Entram. Isso aí é tranquilo de falar, porque não tem nenhuma controvérsia em relação a isso. Acho que ficou bastante claro que existe, precisa ser considerado, ainda que não esteja nos autos, está no mundo. Mas, se aprovado como está o relatório final, os impactos de empreendimentos sobre terras indígenas que aguardam processo de demarcação não seriam sequer avaliados, muito menos compensados, pois o projeto de lei do deputado considera, para fins de licenciamento ambiental, apenas as terras indígenas com portaria declaratória publicada e território quilombola titulado. Quando o assunto é terras indígenas, ao menos 22% não serão levadas em conta. Os territórios quilombolas também serão fortemente impactados se levarmos em conta apenas os processos abertos pelo INCRA até o momento para a titulação dos territórios quilombola. O licenciamento, na atual versão, irá desconsiderar 87% das comunidades quilombolas. Isso quer dizer que mesmo comunidades indígenas ou quilombolas impactadas por grandes obras podem não ser levadas em consideração nos estudos e nas compensações dos estragos decorrentes dessas obras. O mesmo pode acontecer com comunidades extrativistas ou ribeirinhas que vivem em algumas das 543 unidades de conservação de uso sustentável do Brasil, pois o relator as exclui do texto. Em 2018, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que as atividades de impacto ambiental devem necessariamente ser objeto de licenciamento e julgou inconstitucional a dispensa de licenças. Por isso, se for aprovada nos termos do relatório, a lei certamente será questionada na Justiça. Além disso, o projeto de lei afirma que os serviços e obras direcionadas à melhoria, modernização e manutenção de infraestrutura de transporte deixariam de ser licenciados.
Só que 95% do desmatamento da Amazônia acontece às margens de rodovias. Ao asfaltar ou abrir uma rodovia, fica mais fácil grilar, abrir pasto, extrair madeira ilegalmente e também abre o caminho para garimpeiros. Pavimentar uma via numa região metropolitana é diferente de fazer isso na Amazônia, onde estradas induzem a desmatamento e violência. Esse áudio que você ouviu aí é um trecho de um vídeo feito por algumas das principais instituições ambientais do país, dentre elas o ISA. Esse é o resultado de abrir estradas na Amazônia sem que sejam levados em consideração todos os problemas que isso pode trazer. O licenciamento ambiental existe justamente para prever os problemas socioambientais que podem ser gerados por uma obra e diminuir ou mesmo evitar os impactos. Ele precisa considerar tudo isso, pois é somente assim que o desmatamento poderá ser evitado ou mitigado e vidas poderão ser poupadas. Os ataques aos direitos socioambientais continuam. O relator quer que o licenciamento considere apenas os impactos nos canteiros de obra, sem levar em conta as consequências daquela obra para a região como um todo. Por exemplo, se a construção de uma hidrelétrica reduzir a população de peixes, esse impacto não será considerado. Ao fazer uma lei geral de licenciamento ambiental como esta que está posta até o momento, o Congresso Nacional vai colocar em risco o meio ambiente e os povos da floresta. E hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e para parabenizar a todos os povos e deixar uma mensagem de luta, quem mandou um áudio aqui pra gente foi a Sônia Guajajara, coordenadora da APIB. Fala, Sônia! Olá, gente! Olá, parentas! Olá, Eric! Nós estamos aqui em Brasília, animadas, firmes, na expectativa de receber as 2.000 mulheres que hoje estão dando a largada, saindo dos seus territórios rumo a Brasília. Hoje, 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e nós, mulheres, estamos marcando esse posicionamento para fazer esse enfrentamento contra essa política genocida, né, contra tudo que nos oprime e contra todas as injustiças vividas por nossos povos durante esses 5 séculos. Né. A primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas foi deliberada no acampamento Terra Livre deste ano, 2019, com o chamado Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Então, a nossa primeira marcha tem como objetivo dar visibilidade às ações das mulheres indígenas no Brasil, reconhecendo e fortalecendo os nossos protagonismos e capacidades na defesa e na garantia dos direitos humanos aos povos indígenas, em especial o cuidado com a Mãe Terra, com o território, com o corpo e com o espírito. E nós, mulheres indígenas, somos como sementes, que quanto mais tenta nos enterrar, mais nós multiplicamos. Copiou, parente? Copiou, parenta? Copiado, Sônia Guajajara, e parabéns a todas as mulheres e homens indígenas que lutam e resistem todos os dias. Como você ouviu aí, hoje começa a concentração da Marcha das Mulheres Indígenas e quero convidar você que vem participar da marcha aqui em Brasília a mandar um áudio pra gente contando como foi a experiência. E é com essa mensagem de força e esperança da Sônia Guajajara que encerra o programa de hoje. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto, eu sou o Eric Mota e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá! Copiou, parente?